Olá, olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Médico para Paciente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a enfermagem, os cuidados da enfermagem no paciente pós-operatório, no centro cirúrgico, como é que é a atuação do enfermeiro, o que você pode fazer para ajudar o enfermeiro. E aí, Luiz, como é que você está? Opa, boa noite, boa tarde, bom dia para quem acompanha a gente aí no podcast. Eu já estava ansioso por essa temática, né? Porque a gente sabe que nós médicos e nós cirurgiões precisamos sim de uma equipe de enfermagem preparada, treinada, com expertise nesses nossos pacientes pós-operatórios para poder a gente ter uma maior assistência. A gente lembra que o paciente, quando ele fica internado no ambiente de UTI, no ambiente de apartamento, no ambiente de enfermaria, ele tem a visita médica, mas a enfermeira que está lá muito mais próximo, em que o primeiro contato, aquele primeiro chamado, aquela primeira dúvida, muitas vezes passa pelo enfermeiro e pela enfermeira. Então, para isso, trouxemos para cá, apresentar ela, Jaqueline Oliveira, enfermeira com experiência em bloco cirúrgico, que vai trazer para a gente aqui temáticas interessantes e importantes. Quem aqui já se operou alguma vez, quando entra num centro cirúrgico, sempre é recebido por alguém da enfermagem, é o primeiro profissional. Então a gente vai conversar aqui sobre essa linha do cuidado, desde a recepção do paciente, a passagem da maca para a mesa cirúrgica, o posicionamento e então o pós-operatório. Então a equipe de enfermagem treinada, alinhada com os seus cirurgiões, faz com que a gente tenha um trabalho muito mais assertivo, faz com que a gente entregue uma cirurgia mais segura, que é um tema que você vê nos blocos cirúrgicos, já é algo parametrizado e estandarizado aí pelo país, sobre uma cirurgia segura, os steps que a enfermeira, que o técnico de enfermagem reforça, é uma obrigação e ele exige que o cirurgião e o anestesista faça. Então, primeiramente, boa noite, Jaqueline, obrigado pela presença. Boa noite, doutor Luiz, boa noite, doutor Daniel. Que é um prazer, né? Show de bola. Eu queria já começar com uma pergunta sobre o que é essa linha de cuidado da cirurgia segura. Que pontos e que olhar a enfermeira tem nesse paciente no bloco cirúrgico para que aconteça de maneira segura o procedimento? Olha só, o papel da enfermagem dentro do bloco cirúrgico, ela é indispensável, né? Os cuidados que devem ser realizados para que o procedimento seja feito de forma cuidadosa, de forma segura, onde tanto o paciente quanto o médico, toda a equipe venha a se beneficiar com isso, né? Então, assim, os cuidados da cirurgia segura dentro do bloco cirúrgico, né? Todo esse cuidado é importante para que realmente haja um procedimento seguro, minimizando erros e eliminando os efeitos adversos, né? Que podem existir futuramente. E a gente está colocando aqui, inclusive, pessoal, erros de troca de paciente, troca de prontuário. Tudo isso a cirurgia segura, ela tende a evitar, né? Ela quer que evite. Mas, por exemplo, já que chegou um paciente lá no bloco, né? Tocou a campainha, alçou alguma coisa lá, que chamou, que vai alguém da enfermagem lá, né? Começou já basicamente a cirurgia ali. Então, começou, start, começou, play. Vai começar a cirurgia. Tem um checklist que vocês fazem, né? Como se estivesse sendo admitido o paciente no centro cirúrgico, né? Qual que é a importância desse checklist do paciente chegando no centro cirúrgico? A importância é checar, mais uma vez, os dados do paciente, né? Os dados, data de nascimento, nome completo e o procedimento e a equipe cirúrgica, né? A importância desse primeiro contato com a enfermagem é crucial, porque nesse primeiro contato é onde a enfermagem vai exatamente colher esses dados do paciente para deixar o paciente mais seguro, a equipe segura, e ela vai atuar exatamente nesse momento para ir minimizando alguns problemas futuros que tiver. Então, justamente para acolher o paciente e tirar qualquer dúvida, qualquer obstáculo, enfim, qualquer dúvida da equipe e do paciente no momento cirúrgico. É mais um ponto, eu sempre reforço aqui, quando o paciente é recebido pelo enfermeiro, é mais um ponto que ele reforça no que já foi conversado no pré-operatório. Teoricamente, por exemplo, a gente acha que sim, né? Algo fundamental, né? Isso. Tipo, o anestesista já passou no quarto e já verificou, mas às vezes o paciente fica caladinho, não fala pro médico, aí depois se abre com a enfermeira. Na verdade, doutora, eu tomei uma aguinha,
aguinha, eu tenho um sanduíchezinho pro meu filho, ele tava com tanta fome, tadinho, aguardando a cirurgia. Então, é mais um ponto de check, em que perpassa pela equipe e o paciente pega e fala em algum momento com algum membro da equipe, então a gente verifica a dificuldade ou o erro que possa estar acontecendo. Isso, o primeiro contato realmente do paciente é com a equipe de enfermagem, onde a equipe, quando o paciente chega no centro cirúrgico, no pré-operatório, podemos dizer assim, é o técnico ou o enfermeiro que vai receber. E a partir desse momento, nós fazemos um checklist, que são perguntas ao paciente, né, identificação do paciente, se ele trouxe exames pré-operatórios, se ele trouxe uma consulta pré-anestésica, isso é muito importante, para a gente anexar o prontuário, né, e deixar toda a equipe ciente de todos esses cuidados, né, principalmente o nome da equipe e o procedimento que ele vai fazer. Então, nesse primeiro momento, que nós chamamos de pré-operatório, a enfermagem é essencial nesse momento. Isso, inclusive, começa até mesmo no quarto, né, antes mesmo de eu chegar no bloco cirúrgico. Porque, inclusive, lembrar o consentimento, o termo de consentimento cirúrgico. Ele tem que ser feito antes. Tem que ser feito antes. Esse detalhe aí, bem antes. Exatamente. Teoricamente, quando eu vou para um paciente, eu coloco esse termo lá na consulta, na última consulta antes do procedimento, o paciente está assinando, a gente está alertando sobre riscos do procedimento, a gente está alertando sobre as sequelas que possam haver, os riscos que estão por trás. De dentre os riscos aí, reforçar, dependendo de qual vai ser a intercorrência. Mas aí checar que isso realmente foi assinado, faz parte da função também da enfermagem, uma enfermagem ativa. Ó, doutor, o paciente está sem o termo assinado, porque a gente vai, e é interessante que ele entre no bloco cirúrgico sem essas pendências burocráticas. Exatamente, né? Então, quanto mais informações toda a equipe passar para esse paciente, mais seguro o procedimento se tornará, né? Então, é importantíssimo esclarecer todas as dúvidas, todos os... Roupa. Tem paciente que fica, ai meu Deus, vou ter que entrar de cueca. Me diga aí, qual é o paciente que não imagina como é que vai entrar. Não sempre tem de essas que coisas. Maneira, qual é a roupa, se é para entrar, qual é a vestimenta correta de um paciente quando entra lá na sala de cirurgia? É uma dúvida, né, que a gente recebe muito frequente. Os pacientes não gostam, inclusive, né, que justamente esse é um ponto para diminuir os riscos de infecções, né, que a gente pede que o paciente fique apenas com uma bata, tá? Uma bata apenas. Tira cueca, calcinha, tudo. E usa aquela velha batinha de hospital. De preferência. Exatamente. Mas mesmo assim, muitas vezes, na hora que a gente vai começar a degermar, o paciente está com... Exatamente, isso é importante. Existem algumas resistências por parte de pacientes, geralmente os pacientes mais idosos, né, que sentem muita vergonha. Ou procedimentos ambulatoriais. Também, alguns, né? Alguns mais simples. Acaba se aceitando, mas lembrar, de uma maneira geral, realmente é batinha. Tira todo tipo de roupa. Tudo. Porque imagina, como você bem colocou, é uma fonte de infecção. Sim. Eu já tenho o meu ambiente hospitalar, pelas paredes, o ar, tem germes, tem bactérias. Eu agora tô levando uma camisa, uma calcinha e tudo, aumenta o risco da infecção. Sim, inclusive todos os adornos também devem ser retirados para... Brinco, colar, tudo isso não pode. Para ir minimizando os riscos de infecção, né? Porque o procedimento cirúrgico em si é um procedimento invasivo, né? E ele precisa ser extremamente estéril. E é importante que toda a equipe, inclusive a de enfermagem, esteja bem treinada para isso, né? Bem organizada para isso, para que sejam evitados os possíveis erros ou infecções. Outro ponto importante é até mesmo no pré-operatório, ali antes de adentrar ao centro cirúrgico, aqueles primeiros sinais vitais. Ver a glicemia, ver temperatura. Imagina, um paciente vai fazer um procedimento eletivo e começa a ter febre, na época da Covid. Isso. Aí, mas é nesse momento que vocês já fazem sinais vitais ou já é quando já está lá na sala no centro cirúrgico? É na sala no centro cirúrgico. Antes mesmo, mas no pré-operatório. No apartamento. Lá no apartamento. Não, sim, mas ele já tem faz vários parte. cheques. Alguns centros, só para esclarecer, já existem salas pré-operatórias, entendeu? Onde o paciente é preparado nessa sala de pré-operatório, onde são observados sinais vitais, inclusive pulsão venosa também. A equipe de enfermagem já prepara para deixar o paciente a troca de roupa, retirada de adornos. Então, o paciente já entra para o procedimento cirúrgico já todo completinho. E esse preparo é feito no pré-operatório.
Entendi. Entendeu? Eu também queria que sempre fosse assim, né? Ah, Sempre. não. Vai depender da dinâmica do centro cirúrgico. Infelizmente, Isso não acontece facilita. em todo canto, né? Vai depender de como Felizmente. que é a dinâmica também do centro cirúrgico, como é que é lá. Processo, Você né? A gente está trabalhando sempre com pessoas, os processos têm que estar muito bem desenhados. Se é uma emergência também, a gente tem que também... Exatamente. Existem alguns procedimentos que a gente vai ter que pular algumas etapas, porque não dá para ficar, né? Não estou falando que isso aqui é perda de tempo, inclusive isso aqui é ganho de tempo, né? Sim. Porque se a gente pular alguma coisinha disso aqui, tiver algum malefício para o paciente, é horrível. Agora, quando o paciente recebe um tiro, alguma coisa que tem que ser muito rápido, aí não vai ter mais não vai ter a enfermeira ou alguém da enfermagem recebendo ali, ele já vai entrar bem rápido lá para o centro cirúrgico, os sinais vitais dele pouco importa, ele tem que ser operado, é uma emergência, normalmente às vezes ele já vem até entubado, aí é aquela correria, não tem mais, é uma cirurgia que a gente tenta minimizar, contando com pressa, avaliando o que está entrando, se está identificado e tal, mas é todo mundo tentando fazer o máximo de cirurgia segura, mas sem aquela coisinha, né? Sim. Cheque da pulseirinha, cheque do prontuário. O prontuário vem depois, a pulseira não veio, mas a gente sabe que é ele que teve um tiro, tá com a barriga toda aberta ali. Então, às vezes, a gente tem que entender que cirurgia eletiva é uma coisa, Exato. cirurgia de urgência é outra, né? Hospital de urgência é uma coisa, centro Isso. cirúrgico letivo é outra, com certeza. Mas é importante a gente reforçar que essa visão que o enfermeiro tem, ele tá lá porque ele tá vendo que a confusão tá acontecendo, mas ele tá procurando, porque alguém tem que se preocupar com isso. Sim, É que senão vira bagunça. Exato. Sim. Tem que ter um enfermeiro pulso forte, tem que ter um enfermeiro que tá seguindo o processo, ele tá vendo O que... que é identificação, o que é o código de barra da não sempre sei tem o o quê. enfermeiro, gente, onde está a identificação? Mas é a segurança. Isso, Porque exatamente. também ele responde pelo erro que acontece. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Tem a resposta burocrática dentro dos hospitais e o enfermeiro é responsável por isso. Paralelo a esse momento que o paciente está passando por esses check antes de entrar no bloco cirúrgico, alguém tem que arrumar a sala cirúrgica, concorda? E também é do grupo da enfermagem toda essa organização. Eu queria que tu colocasse aí de que maneira o enfermeiro-chefe, o enfermeiro coordenador do bloco cirúrgico otimiza esse dia a dia do técnico de enfermagem, que muitas vezes está junto também do instrumentador, que na maioria das vezes é também técnico de enfermagem, né? E de que maneira acontece esse gerenciamento para que quando chegue no centro cirúrgico, o time cirúrgico, o material esteja ok. E quando eu falo ok, é o que eu vou usar e que ele esteja esterilizado. Sim, é importante ter uma logística, né? É importante que todos os materiais do centro cirúrgico estejam organizados de forma para que quando aconteça alguma urgência, eles estejam ali apostos, né? E toda a equipe de enfermagem também treinada para isso. Então, quando acontece um procedimento cirúrgico, é o técnico de enfermagem, que nós chamamos de circulante, que faz o preparo da sala, né? Faz o preparo dos materiais, coloca o instrumental na sala e todos os materiais para o cirurgião e o anestesista utilizar. Então, é importante que o técnico e toda a equipe esteja bem consciente, bem treinada para cada tipo de cirurgia. Exato. Para colocar exatamente o material que vai ser É muito utilizado. bem quando o time já conhece, né? Ó, Exatamente. vou fazer uma craniectomia descompressiva. Eu não preciso dizer qual é o material, porque o enfermeiro sabe, aciona o técnico que já conhece a cirurgia e sabe o passo a passo e o que eu vou precisar. Isso é a vida perfeita. Mas é exatamente Eu falei, rapaz, isso. acorda. E o papel da enfermagem realmente é fundamental no bloco cirúrgico, porque caminha de mãos dadas com o cirurgião e com o anestesista, né? Uhum. Então, tudo é justamente para beneficiar o paciente. Então, quem sai ganhando? O paciente, a equipe toda, entendeu? Então, é super importante que a equipe esteja muito bem treinada para que o procedimento ocorra de forma segura e eficaz. Eu adoro quando chega esse momento. O momento do time out. Isso. Que dentro do protocolo aí de cirurgia segura, Isso. o enfermeiro, geralmente é o enfermeiro que faz, Sim. o técnico, mas geralmente é recomendado o enfermeiro, porque geralmente no bloco cirúrgico tem uma maior quantidade de técnicos do que enfermeiros, né? Sim. O enfermeiro-chefe é responsável além de gerenciar e de procedimentos mais invasivos de passagem de sonda, Isso. por exemplo, ele tem a função também desse momento. Eu queria que tu explicasse para os nossos ouvintes e quem está aqui na nossa live, falasse um pouquinho o que é esse time out, qual a importância dele, o que é colocado aí pela equipe de enfermagem, para o cirurgião e para o anestesista em voz alta, num tom que todos escutem e que todos respondam. Isso, esse período, né, nós classificamos o período da cirurgia segura em 3 etapas, né? A entrada do paciente, que é onde são confirmados os dados do paciente,
os exames, o procedimento, o sítio cirúrgico, que é o local onde vai ser realizada a cirurgia. E nesse momento que nós chamamos de pausa, né, que é o time out que você fala, é exatamente na hora que o circulante, tá, o técnico de enfermagem vai estar na sala, que já recebeu esse paciente, ele vai confirmar com a equipe, né, o procedimento que vai ser realizado, o nome do paciente, os exames se estão ok, as medicações que estão para o anestesista realizar o procedimento, tá? Então, nesse período chamado também de pausa, onde são checados todos esses aspectos, né? Nome do paciente, exames, medicação, tudo para garantir a segurança. Coisas que são importantes que não podem passar. Por exemplo, até para deixar consciente todo mundo. Alergia, o anestesista até já perguntou, mas agora a equipe toda sabe, o cirurgião agora está sabendo que no pós-operatório não vai prescrever um anti-inflamatório porque o seu Francisco tem alergia ao anti-inflamatório. Então, é uma divisão de responsabilidade, é uma divisão de conhecimento, é um compartilhamento de conhecimento. Então, quem está ganhando realmente é o paciente. Então, vai desde... Gente, é o paciente certo. Vai operar qual lado? Lado direito ou lado esquerdo? Isso é importantíssimo. Gente, eu confirmo umas 30 vezes antes de abrir. Confirmo, geralmente eu faço assim. Eu tô operando lá em Recife, num hospital público, então eu tô com residente. Então, eu pergunto, fulano, vamos operar qual lado? Lado direito, beleza? Aí eu digo, isso aqui é o lado direito? Confirma. Anestesista, é o lado direito? Técnico, lado direito. Então, todo mundo concorda que isso aqui é o lado direito, né? Beleza. Aí eu pego e marco, né, com a caneta, alguma coisa, a gente faz a marca cirúrgica. Então, todo mundo está ciente que esse é o lado a ser operado. Então, isso é uma forma de deixar consciente para o cirurgião, para a equipe cirúrgica, para toda a equipe de enfermagem, anestésica, de que esse é o lado certo, todo mundo está consciente e reforça, dá mais segurança ao procedimento. Isso vai depender também de quando existem lados, né? Por exemplo, apêndice, aí a gente fala, não se aplica, né? Fígado, não se aplica, né? Só se o cara tiver uma variação anatômica, o fígado está do lado esquerdo. Sim. Mas normalmente, a maioria, quando a gente tem hérnia, a hérnia tem os dois lados, né? Pés, braços, normalmente a gente tem os dois. É justamente para evitar catástrofes, né, que a gente já viu, e esse protocolo é justamente para diminuir os erros, tá? Erro às vezes pode custar uma vida, pode custar, além de custar às vezes verba para o estado ou para o hospital, para a instituição, porque o paciente às vezes dependendo de um erro pode ficar muito tempo numa UTI, né? Além que vida a gente tem que evitar ao máximo, a gente está entrando ali para tentar minimizar uma moléstia, né? Exatamente. Então esses protocolos que muitas vezes lentificam, deixam um pouquinho mais moroso ali aquele início, mas é muito importante porque a gente sabe que depois já existem diversos estudos mostrando os benefísios, né? Mas Jaque, conta pra gente, alguma vez você já teve algum problema quando estava tentando começar a fazer esses cheques aí no centro cirúrgico, tanto com a equipe ou com o paciente? Sim, nós já... Identificou problemas? Sim, já identificamos problemas, sim. Conta aí pra gente. Teve um dia que, né, o paciente pediátrico entrou no centro cirúrgico para realizar um procedimento e teve a troca de plantão, né? Onde a equipe... Trocaram as crianças? Não houve. Não houve troca de crianças, mas houve troca de procedimento. Tá? A criança entrou para fazer uma postectomia, né? Que é uma cirurgia de fimose. Na realidade, ela fez uma postectomia, só corrigindo, e era para retirada de um cisto, tá? Mas ficou circuncidado, já pode ir pro... Mas olha só, a mãe do paciente ficou extremamente preocupada porque foi um paciente que foi um procedimento que ela não esperava que fosse feito no filho dela, entendeu? É processo. Entendeu? Então, assim, a equipe de enfermagem acaba levando, toda a responsabilidade, porque, como o doutor Luiz falou, se torna até enfadonho, você toda hora é o lado direito, esse lado mesmo, esse tipo de procedimento, mas é exatamente para ir minimizando esses erros, né? Esses efeitos adversos. Então já acontece. Pode acontecer com qualquer equipe. Sim, quanto mais as dúvidas forem ainda bem que tiradas, foi uma coisa menor, né? Existem, a gente vê aí na televisão com as coisas até nos Estados Unidos tal, entra com uma perna, sai com a outra, opera de um lado, opera da outra. Mas né? enfim, esse procedimento, depois o paciente foi reabordado, fez o procedimento correto e acabou realizando 2 procedimentos em um, né? Então, foi minimizado isso aí. Olha um ponto importante, que também faz parte do time out, desse separada, é perguntar, doutor anestesista, fez um antibiótico? Isso é fundamental, eu adoro quando perguntam, porque a gente sabe que existe uma recomendação.
fazer o antibiótico pelo menos 30 minutos antes da incisão cirúrgica. Isso diminui a infecção de ferida, que é o grande medo de qualquer cirurgião. Todo cirurgião já teve infecção, claro, porque se não operar, aí não vai ter infecção, não vai ter complicações, né? A infecção é uma complicação inerente a qualquer procedimento. A gente minimiza com diversas técnicas de limpeza, utilizando materiais estéreis, luvas, lavagem adequada de mãos e o antibiótico, né? O antibiótico feito antes do procedimento, 30 minutos antes, e repetido aí, dependendo do protocolo, com 6, 12 horas. Se o paciente sangra muito, repete mais antecipadamente, porque o antibiótico vai sendo perdido no sangue. Isso é um cuidado, claro, do anestesista, mas o enfermeiro está lá para se alertar, para questionar, para tornar consciente. Ah, não fiz ainda não. Pera, já faz. Então, coisa importante também, que faz parte do check-out antes da incisão cirúrgica. E aí depois que o paciente ele é operado, ele vai para uma sala de recuperação, né? E aí normalmente é outra vez que vocês vão ter mais contato, né? Que vai ser o despertar, vocês vão muitas vezes, teoricamente tem que ter uma equipe de anestesista ali, né? Para dar todo o suporte, porque é uma sala de recuperação pós-anestésica, dos anestésicos que foram utilizados na cirurgia, mas quem vai conversar, quem muitas vezes vai tirar as dúvidas é a equipe da enfermagem, né? Normalmente, qual que é o principal problema que vocês têm ali? O paciente quando ele acorda muito agitado, ou quando é o paciente que fica perguntando demais, porque não tem umas amnésias, às vezes o paciente fica perguntando a mesma coisa. O que vocês costumam ter um pouquinho mais de... Ou dor. Então, agitado dor também. Ou dor. Qual é o processo que você acha que é mais comum acontecer nesse despertar? Eu acredito que seja a dor. Né? O paciente, quando ele está com dor, ele fica extremamente agitado também. Então, pede muito nossa ajuda, né? E é importante que a enfermagem tenha esse olhar para o paciente, né? Porque ele passou por um procedimento, né? Houve uma incisão ali, houve um corte, na verdade, e ele acorda realmente depois de anestesia, com algumas vezes, nem sempre, mas acorda com dor. Então, assim, eu acho que se colocar na balança o paciente agitado com dor ou menos estressado, acho que a dor vai incomodar muito mais. Por isso também que o enfermeiro sempre fica assim, doutor, vamos lá, libera a prescrição. Isso, exatamente. O paciente com dor, como é que vai prescrever se não tem prescrição? Isso. Então, é uma cascata do cuidado, né? O cirurgião opera, mas tem que fazer a prescrição, tem que fazer a papelada, toda a burocracia. O enfermeiro está lá na assistência fazendo o cuidado pós-operatório, mas aí as medicações anestésicas vão passando, o paciente vai acordando e a dor pós-operatória acaba aparecendo. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Por exemplo, aí o paciente já fez a cirurgia e aí ele tem que ter um cuidado com a ferida operatória. Muitas vezes a gente passa a visita, explica o que é que tem que fazer, olha, avalia, vê como é que está a cicatrização, tira um ponto aqui, outro ali, faz a expressão da ferida, vê se tem alguma infecção, que é o que a gente sempre está preocupado, né? Como que vocês, quando está ali, existem dois momentos, né? Vamos supor, o momento quando o paciente está naquele início do cuidado ali na enfermaria, né? Tem que ter toda uma orientação de vocês, porque quem vai cuidar mais da ferida é ele, né? Sim. E depois tem aquela parte de quando ele vai para casa, né? Que aí vocês dão mais uma ajudinha, não se esqueça do que você aprendeu aqui, né? Mas como é que vocês, quando o paciente chega, vamos supor, ele fez uma laparotomia, tem uma incisão na barriga toda. Ele vai ter uma ferida bem grande para cuidar. 20, 30 pontos uma laparotomia? Dependendo, sim. E aí, como que vocês vão explicar para ele? Vocês já entram explicando a questão do curativo, vão cuidar... Os cuidados nesse Como é que são os cuidados para esse paciente que acabou de ser operado ali na enfermaria? Ainda dentro do hospital. Na enfermaria, no caso, no pós-operatório imediato. Isso. Né? A equipe, claro, um dos pontos indispensáveis é avaliar a incisão cirúrgica, né? Onde se existe algum sangramento, existe algum sinal, enfim, de sangramento. Então, a equipe de enfermagem avalia isso. E os cuidados que nós temos com a ferida operatória é fazer todos os procedimentos estéreis, pelo menos no imediato, né? Orientar esse paciente, se a ferida operatória for uma ferida operatória limpa, a gente não cobre. Se não houver ocorrências de sangramento, a gente não cobre, faz o curativo, né? Com uma solução também estéril, soro fisiológico, com clorexidina, né? Álcool 70%. Depois, né? A gente limpa, faz toda a asepsia da incisão cirúrgica e observa, e os cuidados que ele vai ter quando ele for para casa é basicamente o mesmo, né? Observar a ferida operatória, observar se ela apresenta algum quadro de infecção ou alguma secreção, algum sangramento, e a gente pede que
que observe isso, né? E que, se acontecer, ele retorne ao hospital para uma avaliação. Mas lembrando que tem um ponto importante aí, ainda no pós-operatório imediato, avisar o paciente, não puxe o dreno, isso. né? Cirurgia abdominal, cirurgia no crânio, Isso. o paciente sai com drenos. Não puxa o dreno, quem vai tirar o dreno vai ser ou o enfermeiro ou o médico, quando passar e recomendar isso. Então esse cuidado, além de ver a estética da ferida, Sim. além dos cuidados de asepsia e antisepsia, na hora de fazer o curativo, também cuidado com o dreno, não vai andando por aí, dreno saindo, e claro, até mesmo a medição, né, do débito do dreno, saber quanto que está saindo de sangue, para saber se isso é preocupante ou não, é fundamental para o cirurgião quando passar aí a visita. Isso. Cada cirurgia, cada procedimento cirúrgico tem um cuidado específico, né? Quando tem dreno, quando não tem. As cirurgias, por exemplo, cesariana, que apresentam um sangramento. Então, a enfermagem também tem que estar super ligada a esses cuidados. Então, cada procedimento cirúrgico tem um cuidado específico, né? E, assim, é importante que a enfermagem que trabalha na ala cirúrgica, ela esteja bem atenta a cada cirurgia, a cada cuidado que deve ser oferecido para esse paciente, para ir tentando diminuir as complicações que possam ocorrer. Essa questão do dreno é bem comum mesmo. Às vezes o paciente o dreno sai porque não foi bem fixado, às vezes ele puxa, isso vai depender de muita coisa. Na cirurgia geral, normalmente a gente estimula muito a deambulação precoce, até para melhorar, para começar. Sim. Então a gente só pede para cuidar daquele dreno, às vezes é um dreno grande, eu falo até que é um cachorrinho, vai passear com o cachorrinho e tal. Mas o que muitas vezes eu sinto quando vai ter alta é que às vezes existem dois componentes que atrapalham muito no paciente em casa, que é o medo, tá? Que ele fica inseguro de como que a família e o paciente fiquam inseguros de como que ele vai cuidar daquela ferida operatória. E outra coisa que atrapalha bastante é o desconhecimento. Muitas vezes eu sinto que, não é muito comum, mas é falha da equipe médica e da enfermagem de explicar como que ele vai cuidar em casa, sabe? Parece que acho que as pessoas pensam que só de estar fazendo ali ele já está aprendendo. E existem muitos pacientes que têm dificuldade de entender, de aprender, né? E aí essas duas coisas atrapalham bastante quando ele está em casa. E aí acaba que muitas vezes o paciente não consegue cuidar da ferida. Aí acaba que fica pedindo para a enfermeira do postinho, da unidade básica de saúde ir lá, sendo que às vezes é só fazer um curativo, fazer uma expressão, água e sabão, né? Isso. Às vezes a gente falha um pouquinho ensinando, né? E, obviamente que tem alguns pacientes que têm nojo mesmo, não tem aversão a sangue, isso tudo bem, né? Existem pacientes assim, mas acho que tem que ter alguém na família, ou então até mesmo o paciente, acho que ele tem uma hora tem que superar, porque ele é o principal guardião da ferida dele, né? Exatamente. Porque os problemas de ferida suja são os pacientes que renegam a cuidar da própria ferida, que é quando a gente vai ver aquelas coisas de miíase em ferida operatória. Porque como que chegou até aquilo? A culpa não é do filho, obviamente que às vezes só se o paciente tiver déficit cognitivo, aí tudo bem, aí a culpa é do filho, a culpa é da esposa, a culpa é de alguém. Agora, o paciente que ele não tem déficit cognitivo, chegar com uma ferida suja ou com um miíase que é larva na ferida, a culpa é dele, né? Então, aí agora, por que a culpa é dele? Será que ninguém explicou para ele? A gente tem que, às vezes eu paro e penso, né? Porque o problema é muito mais complexo, né? Exato. Às vezes o paciente não teve acesso a tanta educação e ele desconhece completamente e ninguém explicou para ele. Então, às vezes, quando eu olho, eu falo, cara, como que ele não teve condição? Será que ele... Mas ele nunca teve educação suficiente para cuidar dele mesmo, né? Às vezes tem... Né? Aí, quando tem essa questão de infecção de ferida operatória, por exemplo, você já chegou a atender paciente em casa, para cuidar de ferida operatória em casa, de paciente? Assim? Sim. E aí você já chegou a ver em estado bem ruim, assim, a ferida que você viu que realmente não estava sendo bem limpa? Aí como é que você já chega limpo e qual que é a sua conduta ali? Você tenta explicar para a família? Como é que é? Isso, no primeiro momento a gente vai ver e verificar a estética da lesão, né? E quando realmente tem infecção, a gente vai orientar a família de como os cuidados que devem ser realizados, né? Que deve ser limpo, dependendo da lesão, da ferida, né? Da secreção que estiver, a quantidade de secreção que estiver apresentando, a gente indica fazer esse curativo 2 a 3 vezes ao dia para que isso vá melhorando. E dependendo
de como esteja a lesão, né, a ferida operatória, a gente pede para que o paciente volte e retorne no médico para que, se for o caso Até de utilizar né? isso, uma antibiótico-terapia, reforçar para ajudar nesse processo, a gente também orienta. Mas, assim, basicamente, o cuidado é estar lavando sempre essa ferida operatória, né? Tirando sempre as secreções. Se tiver bastante secreção, cobrir, fazer um curativozinho com água e sabão e cobrir com gases para que não fique exposto, para evitar exatamente contaminação, que algum mosquito, alguma mosca chegue e pouse na ferida operatória e piore ainda mais a situação, né? Então, assim, Essas lavas não vêm do nada, não, né? infelizmente, Exatamente. quando Isso o paciente... cuidado redobrado, sem dúvida. Então, só para reforçar para quem está escutando a gente, na hora que a gente vai fazer, então, um curativo de uma ferida operatória generalista, sem nada muito específico, eu devo lavar com água e sabão o suficiente? Água e sabão o suficiente. Show. A cobertura, eu preciso colocar pomada, preciso colocar óleo nessas feridas pós-operatórias? Se for uma cirurgia que a gente considera como cirurgia limpa, né? Vou dar um exemplo, uma cesariana, não precisa, né? A gente só vai colocar pomada, alguma medicação tópica na incisão, se o médico realmente avaliar e ver a necessidade. Mas... alguma cirurgia limpa, que a cicatriz não tenha nenhuma secreção, presença de sangramento, água e sabão é suficiente. E cobrir ferida. Qual seria a necessidade de cobrir ferida? Se eu tenho uma ferida limpa, que está evoluindo bem, aqui no couro cabeludo, em região abdominal, em que ele pode ficar exposto e não tem secreção, tem necessidade? Não, na verdade, se o paciente estiver em casa, não tem necessidade. Mas se vai para o hospital, para a clínica, é melhor, né? Porque exatamente. Vai exposto. Mas geralmente a enfermagem hospitalar, a gente sempre cobre pelo cuidado, né? Para que se evite alguma contaminação. Mas em casa não é necessário. Não é necessário. E por fim, quando a gente tem, por exemplo, uma ferida que está infectada, que você vê a coloração, a textura, e que você já aciona o cirurgião para pensar na possibilidade de passar antibiótico. Nessa ferida, então, aumentar a frequência das lavagens. Devo, então, cobri-la. Como é que seria a melhor ideia? Na infectada. Pura, você olha assim, nossa, infectada. Na ferida infectada, a gente orienta a lavar, né, sempre, e cobrir, para que a secreção não fique sujando, não acumule sujeira, entendeu? Mas a orientação é lavar 2 a 3 vezes ao dia a ferida operatória e que se observe também a quantidade de secreção que está saindo dessa ferida, né? É muito importante. Então, eu acho que quanto mais frequência você lavar e limpar essa ferida operatória, mais ela vai se recuperar, a pele vai, enfim, regenerar mais rapidamente. Outra complicação, outra orientação, melhor dizendo, que a enfermagem é muito importante é quando o paciente tem uma ostomia, sabe? Vai ter que usar bolsinha. Quem mais vai conversar com o paciente, eu não tenho dúvida que é a enfermagem. E tem que ser uma conversa muito cuidadosa, né? Porque muitas vezes o paciente, isso não importa qualquer idade, gênero, porque você nunca teve, se você nunca foi operado do intestino e ficou com a bolsinha, você nunca teve essa experiência. Então, é uma coisa completamente nova e vai precisar de toda uma orientação. Então, o paciente chegou na enfermaria, né? Acabou de ser operado, foi para a enfermaria e está com a bolsinha de colostomia. Como é que vocês abordam o paciente? A gente orienta ele, né, que aquela bolsinha deve ser trocada e a equipe de enfermagem que faz essa troca, né, quando o paciente encontra-se no hospital, de forma bem cuidadosa, e orientamos também o paciente que precisa ter todos os cuidados, né, para que se evite contaminação de outros lugares. Então, essa troca da bolsinha, né, é realizada pela equipe de enfermagem e é orientado também esse paciente quando ele for para casa, porque a enfermagem não vai mais fazer esse papel, né? Então, é orientado a troca da bolsa. Ensinar. Isso, a gente ensina e orienta o paciente a trocar em casa, sim. Da mesma maneira, por exemplo, o paciente que tem sequela neurológica, que está com sonda vesical, ele tem que entender que não é para ir para casa com sonda vesical de demora, aquela bolsinha. Ele tem que aprender a fazer a sondagem vesical de alívio, né? A gente já foi até um ponto de discussão no podcast com o urologista. A sonda vesical de demora é muito pior, aumenta muito o risco de uretrites, risco de estenoses. Então, tem que ser recomendado, sim,
diminui o medo, mas eu imagino a pessoa passando sonda em si próprio. Isso deve causar, eu acho que deve causar dor. O que você acha? Qual a orientação que vocês fazem nesses pacientes, nas passagens de sonda vesical? Os pacientes tetraplégicos, pacientes em pós-operatórios, bexiga neurogênica. Diga aí. A primeira coisa que a gente orienta é sobre a limpeza, né? Antes de passar a sonda, de qualquer forma, ele acaba levando infecção, né? Geralmente, tem esses pacientes que fazem uso de sonda, eles têm infecção urinária recorrente. Uhum. Então, quanto mais a higienização do local, da uretra, for realizada antes da passagem da sonda, melhor. Geralmente, quando o paciente faz uso de sonda, né? Geralmente é algum acompanhante que passa nele, entendeu? Geralmente a gente orienta bem esse acompanhante, que é ele que faz essa drenagem da diurese, da urina, e a gente passa todas as informações para ele, né? E uma das informações cruciais é que pelo menos seja higienizado a uretra, né? Antes dessa passagem dessa sonda, todas as vezes que for passar. E é necessário utilizar luva? Olha só, em casa, acredito que, assim, a gente orienta a lavagem das mãos já é suficiente. Okay. Lavagem das mãos e higiene do local, Okay. tá? Em casa, sim. No hospital, a gente usa, sim, luva. Luvas. Isso. Mas em casa, não é necessário. Show Uma de luva de bola. procedimento, talvez, Vai depender do se eles têm isso. acesso, né? Exatamente, dependendo. Se conseguir manter o máximo de higiene e limpeza no local, vai diminuir bastante a ocorrência de infecção, né? Infecção urinária, tudo. Veja que, por definição, infecção operatória é qualquer infecção que ocorra depois de um procedimento cirúrgico. E se eu coloco uma prótese, isso pode ir até 30 dias, algumas definições colocam. Então, veja que a gente tem que recomendar ao doente de que o paciente em pós-operatório, que ele pode ter essas complicações ainda muito mais tardias. Então, orientar em relação à ferida operatória, orientar o uso de antibiótico profilático, seguir receita conforme o médico está prescrevendo, fazer o controle da dor adequadamente com medicações prescritas, tudo isso melhora o status do pós-operatório do paciente e evolui com mais tranquilidade. Concordo. Jaque, conta pra gente, por que você escolheu a enfermagem de centro cirúrgico? O que te levou a escolher ficar cuidando de pós-operatório, pré-operatório, ficar mexendo com a gente, cirurgião toda hora enchendo o saco? O que te levou a ir pro centro cirúrgico? Primeiro porque eu me identifiquei demais com o setor, né? Eu acho um setor fantástico se trabalhar, onde o paciente chega, por exemplo, com um problema e ele sai com aquele problema resolvido, né? Então, assim, acredito que é por identificação mesmo, por gostar do que eu faço, né? De cuidar desse paciente cirúrgico, de receber esse paciente no centro cirúrgico, de conversar com ele, de dizer que o procedimento vai dar certo, enfim, ter todo esse cuidado. Na verdade, é o encantamento justamente pelo procedimento em si, né? Como eu falei, o paciente chega para, muitas vezes, uma cirurgia de urgência, e lá, nesse setor, ele vai para resolver mesmo o problema. Dependendo do hospital, se for um hospital de urgência, é uma correria, né? Recebe muitos pacientes. Então, assim, é por me identificar e por me encantar com o setor, com o serviço em si do centro cirúrgico. E você tem alguma história para contar pra gente de alguma coisa bem inusitada, assim, que mais chamou a atenção nesse centro cirúrgico aí? Tanto com a equipe ou com o paciente, assim, que chamou a atenção de alguma coisa, de história? Na verdade, eu trabalhei também em sala de parto, né? E eu vou falar um pouquinho dessa área. Uma paciente estava em trabalho de parto e o médico lá, a gente ajudava, né, nesse processo de saída do bebê, de expulsão do bebê, e não saía de jeito nenhum. Então, essa paciente teve que ser levada para o centro cirúrgico, né? E na hora da abordagem cirúrgica, da intervenção cirúrgica, foi constatado que o bebê tinha 2 cabeças. Era uma paciente do interior. Pois é, era uma paciente do interior. E não fez um ultrassom, tá? E, infelizmente, esse paciente, o bebê tinha essa anomalia e não foi identificado. A paciente já chegou no período expulsivo, né? E a gente ninguém tinha noção do que realmente porque o bebê não saía. Então, quando levamos essa paciente para o centro cirúrgico, acabou, toda a equipe ficou surpresa, né? Porque não imaginava que isso fosse acontecer. Até eu tô surpresa aqui. Imagina, tentaram fazer um parto normal, sim, vaginal, em um
bebê com 2 cabeças. Sim, sim. Provavelmente Você imagina? Provavelmente ele tinha uma grande encefalocele, ou seja, aqui tinha uma expulsão do conteúdo cerebral, Sim. do conteúdo meníngeo, que formavam 2 globos. Porque não é Mas, possível, gente né? do céu. Então Agora, a própria fica, ultrassom. às vezes, forçando a bacia ali, pode ter gerado esse edema. Infelizmente. Ave Maria, gente. Mas esse pra bebê mim- não sobreviveu. Não sobreviveu, não teve como, né? Todo mundo ficou surpreso, ninguém esperava isso. Mas pra mim foi a situação. E ele tinha só bem inusitada. essa deformação ou tinha mais? Porque normalmente essas deformações é Bem devido a conjunto, anomalias genéticas. Então, normalmente, esses fetos, eles tendem a morrer bem antes, né? A gente não sabe se esse feto também chegou com vida até os 9 meses. Às vezes, como não foi feito nenhum ultrassom, às vezes ele já estava morto, já tinha um tempo, tudo. Então, a questão de anomalias, aberrações, a tendência é que o nosso organismo expulse no primeiro trimestre. Então, o próprio organismo materno tende a expulsar, mas foi. Ela perdeu uma história, ela contou a história, hein, Luiz? Exatamente. Mas aí foi uma coisa bem inusitada que ninguém esperava, né? Não, mas nem a gente. Eu pensei que ia contar um parto, um negócio diferente aí. Contou. Isso aí. Não, mas assim, eu acho que o centro cirúrgico é um local para muita história. A gente tem história de paciente, a gente tem história de colegas, de algumas coisas ali, de coisas inusitadas, que às vezes nos surpreende, né? Teve uma vez que eu fui tentar tirar um paciente, ele engoliu uma colher, aquelas Tramontina e tal, e ele não saiu. E aí a gente acionou o pessoal da cirurgia, né, que eram colegas nossos, tudo, e eles levaram para o centro cirúrgico e não contaram para ninguém. Na hora que eles operaram, eles arrancaram a colher de dentro. Nossa, o pessoal não estava esperando que o paciente tinha. Ele falou, tem um abdômen agudo aqui, a gente tem que operar, ninguém perguntou nem nada. Na hora que ele abriu o estômago, falou, vem cá para vocês verem o que tem aqui. Tirou a colher. Então, é uma coisa inusitada. É raro uma pessoa comer. O cara engoliu uma colher de sopa, daquelas assim, daquela Tramontina, colher laranjada, sabe? Que ele tinha usado entorpecente e tal, ficou muito doidão e acabou engolindo. Eu não sei como que ele conseguiu engolir, sabe? Porque é bem difícil, né? E aí foi essas coisas. Às vezes tem essas questões, tem algumas coisas assim que, quando surpreende a equipe, que é legal, porque às vezes a gente está acostumado, a gente vê muito das mesmas coisas várias vezes, né? Agora essa anomalia é bem rara, às vezes deveria ter gente com anos de centro obstétrico que nunca tinha visto, né? Sim, sim. Exatamente. Show de bola. Acho que a gente alcançou um objetivo, trazer aqui, mostrar como a enfermagem atua dentro do centro cirúrgico com o objetivo da cirurgia segura. Acho que essa é a proposta de mostrar o que é o protocolo de uma cirurgia segura, os passos do cuidado, desde a entrada do hospital, entrada no bloco cirúrgico, saída e o acompanhamento pós-operatório foi alcançado. Jaque, mais uma vez agradeço a presença, a contribuição com a gente, bate-papo super gostoso. Deixo aí um espaço para você falar com os nossos ouvintes sobre essa temática, de que maneira a enfermeira ou enfermeiro com experiência em bloco cirúrgico faz a diferença. Eu que agradeço, né, a oportunidade, mais uma vez agradecer a vocês pela oportunidade, e isso é uma oportunidade ímpar, né? A gente está discutindo esses assuntos e dividindo experiências, né? E tirando dúvidas também do pessoal que está assistindo. Mas é importante demais que a equipe de enfermagem seja bem treinada e bem atenciosa no centro cirúrgico, né? Trabalhe de mãos dadas realmente com a equipe cirúrgica, porque isso traz inúmeros benefícios, né? A atenção da enfermeira e do corpo de enfermagem dentro do centro cirúrgico, ela é importantíssima para que o procedimento realmente ocorra de forma precisa, de forma segura e vá diminuindo aí todos os defeitos adversos que possam acontecer. Show de bola. Jaque, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Pessoal, quem curtiu o vídeo, deixa o like aí pra gente, por favor, compartilha com seus amigos. Quem está acompanhando a gente no Spotify também, se quiser compartilhar com os amigos o nosso podcast. Segue nosso Instagram, @de-médico-para-paciente, no YouTube, no Spotify, se inscreve, clica, que 5 estrelas. As dúvidas que vocês tiverem, pode deixar quando a gente postar também, se quiser deixar na nossa página no Instagram, se a gente conseguir responder, a gente responde, senão a gente envia para Jaque, ou então já marca a Jaque que ela vai respondendo, tá bom? Mais uma vez, abraço a vocês, tamo junto. Tchau. Tchau, tchau.